Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você poderá ter todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. E também, se você quiser atuar como investidor, nós já temos a nossa carteira administrada. Acesse o link que está na descrição, mas que é muito simples, rocha.finance. Apesar de termos mostrado nossos resultados em outras oportunidades, esse vídeo detalha o que ocorreu em cada ciclo para os portfólios sexto, sétimo e oitavo e traz grandes sacadas para você gerir as suas operações da forma mais segura e rentável. Você verá aqui nesse vídeo, na prática, como as operações bem-sucedidas cobriram as mal-sucedidas, qual foi o maior risco no decorrer das operações, como, por exemplo, a passagem do tempo e a aproximação do vencimento, a diferença de resultados entre você encerrar a 15,21 DTE, entre outras grandes lições, porque aqui não estaremos falando de teoria, mas de portfólios públicos que esfregam na cara taxas indecentes, que são até difíceis de acreditar para quem está chegando agora no canal. Faça uma ótima viagem por 3 meses de operações com a metodologia Rocha Opções. Venha comigo! Então temos aí o nosso Mr. Data, Rodrigo Viega, quem produziu todas as informações e tem feito essas pesquisas todas, hein? Tá aí um grande sócio aí do canal. Então a gente começa aqui no portfólio 6, então a gente vai estar comparando especialmente de você encerrar até 15 DTE e levar até o vencimento. E normalmente levar até o vencimento em todos os portfólios até o sexto estava dando sempre uma lucratividade muito maior, né? Poderia parecer que é sempre muito mais vantajoso, mas o que acontece quando você leva até o vencimento? Você tem o risco gama aqui. Então, nós tivemos aqui 2 posições perdedoras, que é até razoavelmente provável que aconteça eventualmente quando você leva até o vencimento, mas quando você encerra no meio de ciclo, aqui no caso 15 DTE, você vê que essas operações que foram negativas, no final ficaram meio que no 0 a 0 e a gente obteve uma ótima taxa. Então, isso reforça o nosso racional, aonde a gente recomenda que você sempre encerre em meio de ciclo. Então, vale a pena a gente começar a demonstrar as oportunidades que foram aparecendo. Então, você vê que houveram aqui grandes picos que foram aproveitados. Aqui no caso da CEMIG, a gente tem que o break-even estava aqui no 11,08 e 13,18. Então, você vê pela cotação que nem chegou perto no caso da CEMIG. Então, na maioria das vezes que você for abrir um Strango Delta 16, o que vai acontecer vai ser isso aqui. Mas a maioria não é todas. E claro que não pode ser todas, né? Quando você pega aqui a Rail também, olha o pico bacana que a gente pegou aqui. Claro que esse ABJ não é nesse momento. O ABJ está falando desse momento aqui, mas veja o pico que nós pegamos aqui. Aqui também, quando a gente compara aqui os break-evens no 23, é por isso que nem aparece no gráfico. É aqui para baixo. Você vê que a cotação da Rail, ela nem chegou perto. É assim que a gente vai, então, documentando e descobrindo os bons ativos. Aqui a Suzano também no bom momento, né? Depois começou a entrar no mau momento, isso não é tão importante, porque esse gráfico aqui da boca de jacaré, ele existe no momento da abertura. Depois você quer que a volatilidade histórica caia, e de fato caiu, e você também quer que a volatilidade implícita também caia, e caiu. Então, quando a gente vê aqui os break-evens no 36 e 47, bem aqui embaixo, aí você vê, ó,
passou só no finalzinho. Por que passou no finalzinho? Porque você deu mais tempo para que isso acontecesse, né? Então, até pelo bom senso, você já vê que quanto mais tempo você está na operação, mais chance você tem da coisa sair do rumo. Aqui a gente consegue ver os dias, né? Então você vê aqui no caso da Suzano, que a gente fez levantamento aqui até o último dia. Quando a gente olha a VEG também, a VEG sempre linda e maravilhosa. 36 a 45, 36 aqui embaixo e 45 lá em cima. Outra operação muito tranquila. Então, normal é isso. O que não é normal é o que vocês vão ver aqui na IP, mas é possível. Mas isso que aconteceu na IP não é algo que está fora do roteiro, não é algo com que nós fomos surpreendidos. Nós já estamos preparados para que alguma operação eventualmente dê errado. Porque a gente não trabalha com 100%, a gente trabalha com 80%, 90% dentro de um esquema de portfólio que chega até perto de 100%. Mas não chega a 100%. Nós tivemos 5 portfólios muito tranquilos. Esse aqui não. A IP é uma empresa de comércio. Então, a gente pegando aqui a linha vermelha, aqui a linha vermelha já aparece. Você vê no 15 DTS. Quando você encerraria no 15 DTE, por que ele seria importante? Porque não dá tempo da coisa descambar. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a IP entrando numa tendência de alta. Se você encerra antes, você não dá tempo para ela se desenvolver. E quando você encerra, o mercado vai dar ainda um grande benefício da dúvida. O mercado não sabia que ia subir. Então, você consegue fechar, eventualmente até com um pequeno prejuízo no 0 a 0, mas sem muitos impactos que você teria se deixasse levar. Olha só aqui. Aqui, na verdade, nós encerraríamos no 15 DTE, mas a gente simulou, né? A gente simulou os manejos para saber o que aconteceria até o vencimento. A gente também teve um probleminha com a Elet, não tão forte que nem foi com a IP. E o que aconteceu? Também a mesma coisa, né? Invadiu aqui o strike e foi em direção lá ao break-even, ultrapassando ele aqui no 41,69. Você vê aqui como o delta, né, que começou no 0, ele foi ganhando cada vez mais amplitude. Quando a gente, então, vê o resultado pelo notional do portfólio, né, onde cada linha aqui representa um ativo, quando ele para aqui é porque nós encerramos aqui por causa do batimento da meta de lucro. Então, bateu a meta de lucro, na verdade, a estratégia... Eu estou suando aqui, né? Está quente para burro esse país. A estratégia é lucro ou no vencimento, né? Porque a gente quer eventualmente testar mesmo até chegar ao vencimento. Mas o que a gente recomenda é lucro e tempo. 65,15, 50,21. E você vê o que é possível acontecer. Olha só, tá vendo? Tá vendo por que não é bom levar até o vencimento? Acontece isso aqui. Aqui nessa tela nós temos o IDP e o IDN, que é o índice direcional do portfólio e o índice direcional pelo notional. Você vê que o índice direcional, quando é que ele distorce? Mais uma vez aqui, ó, a partir de 300%. Está aqui, a partir de 300%, confirmando mais uma vez. No final do vídeo eu mostro os resultados e comparo entre eles para vocês verem. Quando a gente pega aqui, então, o 7º portfólio, a gente vê que no 15 DTE deu tudo beleza. Ah, por que deu 40? Ah, porque não alcançou a meta de lucro quando estava no 15 DTE. A gente pode até considerar que a única que alcançou a meta de lucro antes do 15 DTE foi a Vibra. Se tivesse levado até o vencimento, a gente vê que as metas de lucro seriam maiores, mas teríamos tido uma posição perdedora. Quando a gente vai, então, analisar, a gente vê que tudo parte do nosso gráfico da boca de jacaré, e aqui é muito interessante, né? Porque você vê que o delta, ele sempre começa no 0. Claro, ele é strangle. E você vê que pelo movimento aqui da cotação, então eu estou vendo aqui, o break-even da Vibra foi 13,90 e 21,5. Então nem aparece aqui, ó. Nem aparece. É neve, aqui o gráfico da boca de jacaré. Aqui o break-even foi de 10,25. Aqui para baixo e para cima 13,25, você vê aqui é uma coisa curiosa, né? Porque o delta trafegou o tempo todo de um lado só, mas mesmo assim você consegue fechar as operações, não precisa passar pelo delta 0. Mas sempre que passa pelo delta 0 é um momento para você refletir, que nem aconteceu
Aqui, né, quando ele passou pelo terreno negativo, nesse momento aqui, o que que você tem? Você não tem nenhum delta, só tem o teta, só tem o esgotamento de teta. Então, com certeza, você teve algum ganho aqui. A questão é, foi suficiente esse ganho? Aqui na Eletrobras também um ótimo ponto de saída. Aqui o break-even estava em 30,97, nem apareceria aqui, e 41,59. É por isso que o Mr. Data não botou, porque não aparece na tela aqui. Você vê aqui a cotação, como ela teve muita tranquilidade, né? Então aqui o delta, que é sempre uma referência interessante, e você vê que a gente encerrou aqui no 14, provavelmente porque alcançou a meta aqui. Quando a gente vê o resultado pelo Notion, a gente vê que a Prio, exatamente, olha só, se a gente tivesse encerrado a Prio antes, não teria dado nenhum problema, mas aí levou até o vencimento, e olha só o que aconteceu. Isso aqui é muito interessante, esse gráfico aqui, que vale a pena até dar uma parada. O que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o nosso controle de risco, que é realizado pelo Theta sobre Notional, e comparando com o risco da corretora. E você vê que foi aderente, mas nem sempre é assim. O nosso controle ele é muito mais confiável que o da corretora. Você vê aqui, por exemplo, que nesse momento aqui, nós estávamos classificando como muito mais arriscada a operação do que a própria corretora estava dizendo. E quanto aqui, não. Aqui devia estar mais tranquilo, porque devia estar distante do strike, mas a corretora deveria estar ainda puxando muito a margem, desnecessariamente. Quando a gente vai, então, para o oitavo portfólio, aí o oitavo portfólio foi a festa, né? Aí voltou ao normal, né? Fazendo até o vencimento, então, se você só olhasse para esse aqui, você poderia dizer, não, melhor até o vencimento mesmo, né? Por isso que a gente tem que fazer muita pesquisa com muita ocorrência, para a gente saber tudo que é possível. Então, a gente tem aqui a CEMIG, a gente pegou um pico, então, a gente teve lá o break-even no 14, aqui lá no 11, tudo muito tranquilo. Aqui o delta ele ficou lá beirando o miolo, olha só que beleza. Aí temos a Vibra, a boca de jacaré da Vibra. Aqui os break-evens no 20 e no 15, muito tranquilo. Quando você pega a linha amarela, que é a cotação, muito tranquilo. Ah, Leandro, por que começou no delta 0,1? Porque às vezes fica meio... A gente não consegue, às vezes, né? A gente só pode pegar e vender no strike, né? Não tem como fazer entre dois strikes para ficar zerinho o delta. Então é normal ficar um pouco envezado mesmo. 0,1. Aqui a EGE, pegamos num ponto, né? Bom, mas se a gente tivesse pegado aqui seria até melhor. 42 e 49. Então, o oitavo portfólio foi tudo muito tranquilo, mas a gente está sempre aí acompanhando. O resultado, olha só como ele foi crescendo, né? Teve até um caso aqui que a IP, né? Olha aqui de novo a IP dando susto, que ali afundou, mas depois voltou. É isso, provavelmente é isso. O mercado corrige, tanto para cima quanto para baixo. Aqui, mais uma vez, a gente compara a nossa medição de risco com a medição da corretora. Então, você vê que a corretora, você vê aqui que começou aqui chamando 20% de margem e um nível de risco 0,90. Aí você vê que a operação ela foi caindo o nível de risco dela, mas a margem continuou sendo puxada de forma equivocada. E a coisa ficou tão absurda que finalmente a corretora. Então você vê que a corretora aqui ela teve um atraso. Ela teve um atraso aqui, ela devia já ter acompanhado a nossa curva. Então, a gente, quando na nossa carteira administrada, a gente vai ter os dois controles. O mais confiável é o amarelo. Só que por que a gente acompanha a margem? Porque a margem impacta no poder que a corretora tem de estopar. Então, a gente não quer que a corretora cometa o erro de estopar a gente, porque as nossas operações vão estar sendo muito bem controladas. Aqui, então, a gente faz uma análise conjunta de todos os portfólios, a gente observa sempre como o risco ele cresce. Agora eu não estou mais pegando por ativo, eu estou pegando por cada um dos 8 portfólios. Veja só como o risco ele cresce. Quando você encerra, então, nessa região aqui, você impede uma grande expansão, né? Nós tivemos só no 6º portfólio que a coisa já começou um pouco já antes aqui. Mas todos os outros estavam muito tranquilos aqui. Você já fecha e garante isso. A lucratividade. Você vê que quando você encerra aqui, no 15 DTE ou mesmo no 21, você encerra com todas as curvas de forma positiva.
aqui, forma positiva. Qual foi o único caso que degringolou até o vencimento? Foi o portfólio 6, ó. Mas se tivesse encerrado aqui, não teria dado chance a isso. Essa que é a grande sacada. Aqui, então, a gente vê a rentabilidade pelo Notional. Quando você faz pelo Notional, você está fazendo subalavancado, mas aqui você consegue enxergar a relação do prêmio inicial com a rentabilidade até o vencimento, até 15 DTE e até 21 DTE. E você vê que o que é esse vermelhinho aqui? É esse aqui, ó. O que teria acontecido se levasse até o vencimento. Mas isso aqui é o subalavancado, né? Então, você utilizando métricas de controle de risco, você consegue alavancar dentro de uma extrema segurança, chegando, então, uma alavancagem moderada. Aí você vê, então, as rentabilidades indecentes aqui. Aonde você vê aqui, ó, o oitavo portfólio passou de 4%, mais o CDI, mais o CDI. Aqui também foi negativo, mas se levasse até o vencimento. Não é o que a gente vai fazer, claro, na carteira administrada, né? Não é o que vai fazer. É teoricamente possível, em tese possível? É, mas é muito, muito raro. Tanto que a gente estava até pensando em fazer duas carteiras, uma moderada e uma conservadora, mas perdeu o sentido, né? Porque por que você vai fazer uma carteira conservadora? Para que, se der negativo, dê menos negativo. Só que nós tivemos todos os meses positivo no delta 15. Em tese é possível, negativo no delta 15? Até é, mas não dá tempo. Você encerra antes da possibilidade de dar negativo. Ah, mas se fosse grandes movimentos, aí a gente vai voltar de novo, aquele papo todo do Corona Crash, blá, blá, blá. Tem uma série aí que já fala sobre o Corona Crash, tá? Mas é importante ressaltar que esses portfólios aqui passaram pelas eleições, pela virada de ano, por toda aquela crise de confiança, que na verdade ainda existe até hoje, né? Mas melhorou um pouco, pelo menos agora tem um arcabouço lá, alguma coisa para dizer que é. Então a gente não tem medo de crise. O racional não é para bons momentos, o racional ele é para todos os momentos. Tá? E tem gente que fica até desconfiada, mas isso aqui foi auditado. E eu entendo a pessoa ficar desconfiada. Eu ficaria, mas tá lá. Tem aí o link onde você pode entrar em todas as nossas posições que nós abrimos e checar se realmente os preços foram aqueles. Está tudo lá. Então a gente tem uma outra métrica importante que é o risco de quando você abre uma operação, porque nem sempre você consegue saber de antemão qual vai ser esse risco, então a gente faz levantamentos para a gente poder estimar, então, qual é um risco aceitável de você abrir suas operações. Aqui outro gráfico interessante, que a gente compara a margem inicial com a margem máxima. Isso aqui é muito importante, né? Para você saber, porque às vezes você está lá, né? Imagina você querer abrir uma operação com 75% de margem. Não é nem um pouco recomendável isso, porque a margem ela pode expandir e você ser estopado lá pela corretora. Hoje em dia, nós temos um indicador chamado balanço de risco gama, que a gente compara o risco real com a chamada de margem. Então, a gente nunca abre uma operação mais, isso começou a valer a partir do oitavo portfólio, então você vê que não houve uma expansão, porque a gente observou que essa expansão ela ocorre quando a chamada de margem inicial já é alta. Olha que interessante. E quais são as lições? Nem todas, né? Acho que a gente ainda falou ainda há muito mais. Mas quais foram as lições? A passagem do tempo faz com que cada vez mais se dê chance para se estar errado. Isso se soma à diminuição da vantagem do extrínseco e residual ser cada vez menor. Porque se você já secou lá 65%, você vai esperar muito tempo para secar os outros 45% e muito tempo para você sair do range do trend. Não compensa. Ao se comparar o teta pela chamada de margem, se pode avaliar a aderência do controle de risco da corretora à metodologia. Os pontos em que o delta da posição se neutraliza são bons pontos para se avaliar sair da posição. Observou-se uma nuvem de expansão do risco nos dias próximos do vencimento, como a gente demonstrou lá, e a possibilidade de resultados negativos. Outra coisa interessante, que eu esqueci de frisar, foi aqui, olha só que interessante, quando a gente compara o 15 DTE com o 21 DTE. O 15 DTE é o vermelho e o 21 é o azul. Teve meses que o 21 foi até melhor? Teve, mas não foi a regra geral. Aqui ficou mais ou menos parecido, mas aí venceu no portfólio 1, perdeu aqui, mas perdeu de pouco, mas o que perdeu aqui, desses dois aqui, já ganhou de sobra no 4, mas o outro ganha avassalador no 5º,
venceu mais ou menos pau a pau, também mais ou menos no 7 pau a pau e parecido também no 8º. Então você vê que na média aqui o 15 rendeu mais. E o que nós observamos? Nós observamos que sem aumentar o risco, de uma forma de que nossos instrumentos fossem capazes de perceber nossos indicadores. Então, mais uma vez se reforça a recomendação da importância de encerramento de meio de ciclo, que você pode ter várias datas, a depender de quando você abre uma operação. Se você abrir uma operação a 60 DTE, vai ser um DTE diferente para fechar. Se você abriu a 30, vai ser um DTE diferente. Mas é o encerramento de meio de ciclo, que é o que deve ser sempre feito e é o que vai ser feito na carteira administrado. Uma coisa importante, agora já fazendo o link para a carteira, para todo mundo entender. Quando a gente faz os nossos portfólios públicos, a gente tem lá 6 posições que a gente vai abrindo. Então, não interessa se você abrir em fevereiro ou em março. Está dentro daquele vencimento. E aí, o resultado que a gente calcula é para o vencimento que foi em janeiro, o vencimento que foi em fevereiro, o vencimento que foi em março, e assim por diante. Quando a gente estiver fazendo a carteira administrada, não vai ser mais essa lógica, porque tudo ali, o controle, ele é mensal. Então, você vai ter parte da rentabilidade naquele mês que era de um ciclo e parte de um outro ciclo, eventualmente. Porque terminou um ciclo na terceira semana e já começou um outro ciclo, já dando rentabilidade. Então, eu não sei como é que a gente vai casar isso para depois falar, ó, é a mesma rentabilidade que era nos portfólios públicos. Então, vai dar uma diferençazinha. Também, o primeiro mês pode ser que dê menos também, porque você está apenas começando as operações, sei lá, no meio do mês. Então, você vai ter mais rentabilidade no início da metade de um mês ou de uma semana daquele mês, até que você, então, engrene o mês inteiro com todas as operações rodando, tá? Nós estamos bastante motivados com o lançamento. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já tivemos 18 alunos confirmados, e olha que eles já sabem operar. E nós extrapolamos as 5 vagas. Nós já temos uma lista de espera aí para a carteira administrada e estaremos divulgando até segunda-feira, que vai cair no dia 25 de setembro, aqueles que foram os privilegiados de participarem dessa primeira etapa. Sempre lembrando que essa primeira etapa é uma etapa de teste e, por isso, os investidores merecem um super desconto na taxa de performance, tá bom, gente? Então é muito interessante esse primeiro vídeo que eu começo a falar sobre a nossa carteira e, com certeza, todas as grandes sacadas e rentabilidades e movimentos da carteira eu também vou estar trazendo para vocês, para compartilhar tudo que vai estar rolando, tá bom, gente? Então esse aqui é um pouquinho mais profundo, né, do que os outros vídeos. Você pode acessar o link aí embaixo para você conseguir ver isso aqui mais no detalhe, através do sistema que o nosso grande Fábio Sobreira está aí capitaneando, que ele está ali sendo responsável, então, pela auditoria e pelos resultados. Afinal, ele é nosso analista CNPI, então ele tem que ser mesmo responsável por isso. Ele é nosso auditor, é o cara que assina embaixo, então ele tem que estar auditando tudo. Então, acessa o link lá para você ver todos os resultados que foram auditados. Claro que agora vai ser muito mais emocionante, né? Porque aí, agora a gente vai ter aí mais de 2 dezenas de investidores pioneiros, e eu me incluo também nisso, Rodrigo, Benedito, toda a turma também vai estar junto, para a gente demonstrar pela própria Invest também os nossos resultados. Então, o mote final é esse. Daqui a pouco, então, não será mais o Rocha Opções que irá demonstrar. Quem vai agora demonstrar vai ser, então, essa casa de investimento que tem toda essa credibilidade e história aí a zelar. Beleza, gente? Então, poxa, curte aí, né? Se você gostou, né? Claro, se não gostou, você não curte. Mas se você gostou, olha só quanta gente, quanto trabalho para a gente chegar até esse ponto. Eu acho que merece valorizar, merece. Curte, comenta, tira dúvidas, entra no nosso Telegram, assina o Vendaval para você ter acesso ao grupo VIP e nos vemos então nas redes sociais e sempre, claro, no próximo vídeo.